boa tarde a todos. Me chamo Natália Costa. Junto a mim, esse trabalho também foi elaborado por Gabi Hermann e por nossa orientadora, Brenda Camille, professora do IFRN Campus Natal Central. O trabalho que vamos apresentar hoje é intitulado como Um diagnóstico sobre hábitos sustentáveis e o lixo eletrônico, onde tratamos da relação entre a educação ambiental e os resíduos eletrônicos. Sabemos que, desde o advento das máquinas, no período da Revolução Industrial, tem ocorrido um grande avanço nos campos da tecnologia e ciência, que é o que chamamos hoje de meio técnico, científico e informacional, e que esse é essencial para produções de bens e prestação de serviços do nosso dia a dia. E todo esse cenário de desenvolvimento da tecnologia e informação vem consolidando o processo de globalização, que é a interligação do espaço geográfico graças à tecnologia que vem crescendo cada vez mais. E com todo esse desenvolvimento tecnológico que temos na nossa sociedade atual, muitos dos equipamentos essenciais no nosso dia a dia são os eletrônicos, desde equipamentos eletrodomésticos como televisores e geladeiras, por exemplo, até equipamentos menores como celulares, tablets e computadores. E, apesar desses equipamentos terem funções distintas, eles têm uma característica que os torna em comum. Todos esses objetos, ao se tornarem obsoletos, eles são considerados como resíduos eletrônicos, chamados comumente também de lixo eletrônico, que apresentam substâncias tóxicas como os metais pesados, chumbo e mercúrio, que, caso sejam descartados de maneira inadequada, contaminam o solo, lençóis freáticos, fauna, flora e a saúde do ser humano também. E esses materiais ainda são bioacumulativos, o que agrava ainda mais os seus efeitos negativos. E essa questão dos resíduos se tornarem obsoletos ocorre de uma maneira muito acelerada e dá-se o nome de obsolescência programada, em que Bruno Miragem, do Direito do Consumidor, caracteriza como a redução artificial da durabilidade de produtos ou do ciclo de vida de seus componentes para que seja forçada uma recompra prematura. Então, para a minimização desses problemas com o lixo eletrônico, a Lei nº 12.305 de 2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece a logística reversa como uma forma de gerir os equipamentos obsoletos ou que estão fora de uso de uma forma sustentável, podendo ainda colaborar com a não extração de matéria-prima da natureza, uma vez que esse equipamento poderá retornar ao seu ciclo produtivo. Nossa pesquisa contou com 4 objetivos para chegarmos ao nosso resultado. Como objetivo geral, nós buscamos, por meio de questionário, que será abordado mais à frente na metodologia, averiguar como a educação ambiental colabora com o manejo adequado de resíduos eletrônicos, gerado por jovens discentes do IFRN Campus Natal Central, baseados na educação e conhecimento ambientais de cada um dos pesquisados. Já nos objetivos específicos, buscou-se diagnosticar o discernimento dos jovens sobre os impactos que esses materiais eletrônicos obsoletos causam tanto na sociedade quanto no meio ambiente, caso dispostos de maneira inadequada, bem como verificar se, mesmo sabendo o destino correto desse material, quando for o caso, se ainda haveria o descarte incorreto desses resíduos, além de perceber os motivos que levam os jovens a descartarem esse tipo de lixo de maneira incorreta. Explicando agora a metodologia, como foi elaborada nossa pesquisa, ela teve caráter exploratório, que, segundo o livro de Gil, Como elaborar projetos de pesquisa, objetiva o aprimoramento ou a descoberta de intuições sem objetivar produzir verdades absolutas. Para a obtenção dos dados, fez-se a aplicação de um questionário em 2 grupos de jovens distintos, os quais foram os jovens discentes do curso técnico integrado a nível médio em controle ambiental, tendo como faixa etária entre 15 a 18 anos, e do curso superior em tecnologia e comércio exterior, com idade entre 19 e 23 anos,
sendo as duas turmas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Central. Tem-se como justificativa para a escolha dos dois grupos o fato de que, apesar de todos nós produzirmos algum tipo de lixo eletrônico, como um eletrodoméstico, por exemplo, atualmente são os jovens os grandes utilizadores dos meios eletrônicos, que os levam então a produzirem quantidades significativas de resíduos eletrônicos no meio em que vivemos. O questionário que elaboramos para a coleta de dados foi composto por 8 perguntas que objetivaram satisfazer os objetivos da pesquisa, onde visaram diagnosticar os hábitos sustentáveis, o acesso à educação ambiental e sua importância no manejo adequado de resíduos eletrônicos pelos jovens da pesquisa, tendo 2 dessas perguntas uma caixa de pergunta aberta, uma vez que essas perguntas poderiam ter alguma resposta além das que expomos. Esse questionário ficou à disposição por um tempo determinado de 15 dias para as 2 turmas, e sua disponibilização foi feita através dos grupos de WhatsApp de cada uma das turmas por nossa orientadora, que é professora de ambas as turmas. Após esse tempo de 15 dias, conseguimos coletar 26 respostas, sendo 17 concernentes à turma de controle ambiental e 9 da turma de tecnologia em comércio exterior. Para a análise dos dados apurados, foi utilizado o apoio estatístico e de gráficos do Google, fazendo-se uso também de pesquisa quali-quantitativa para a interpretação em momento inicial e posteriormente a quantificação dos dados coletados através de números que colaborassem com os objetivos da pesquisa. Quando evolutiva dos 26 questionários respondidos pelas turmas e levando em consideração a natureza exploratória da pesquisa, onde não buscamos verdades absolutas, mas sim indícios dela, pode-se inferir que a educação ambiental, vinculada a noções básicas sobre o manejo desses resíduos, como saber onde descartar adequadamente certo tipo de material, onde poder colaborar com a mitigação, com a minimização dos impactos no meio ambiente ocasionados devido ao seu descarte incorreto. Notamos algo positivo também em relação ao conhecimento desse conceito tão importante e fundamental por parte dos 2 grupos que, apesar de serem de áreas diferentes, não influenciou nessa percepção ambiental, o que é importante para a disseminação e sensibilidade com relação aos impactos que o lixo eletrônico causa no meio ambiente. E, em uma pergunta destinada a saber se esses jovens sabiam que era educação ambiental, a maior parte deles responderam que sim à pergunta, e uma pequena parcela já havia ouvido falar, totalizando um percentual de 80,8% e 19,2%, respectivamente, e nenhum dos pesquisados respondeu que não a essa pergunta. E levando em consideração que esses jovens possuíam um saber prévio sobre a educação ambiental, inferimos que isso possa ter influenciado de forma benéfica a compreensão do que vem a ser o lixo eletrônico, em que 24 de um total de 26 alunos responderam que conheciam esse tipo de resíduo, o que é um passo importante, uma vez que, para ver o descarte correto, saber que tipo de resíduo se trata previamente é muito importante. Sabendo disso, grande parte dos jovens responderam que tinham consciência dos danos causados no meio ambiente, caso esses resíduos sejam descartados inadequadamente, totalizando 69,2% das respostas, e 30,8% delas disseram que assimilavam superficialmente os seus danos causados, e essa pergunta, se os jovens sabiam dos danos que o lixo eletrônico causa, nenhum aluno respondeu que não à pergunta. Porém, percebemos uma ação preocupante quando se tratou do descarte dos resíduos eletrônicos em lixo comum, quando um percentual de 46,2% das respostas foram positivas a essa pergunta. Percebemos também que mais da metade, 65,4% dos jovens, apesar de saberem o que é o lixo eletrônico e seus impactos negativos no meio ambiente, não tinham conhecimento da destinação correta desse material, o que pode ter colaborado para que grande parte desses resíduos parem no lixo comum.
Quando perguntamos se eles realizavam o descarte correto, 46,2% responderam que às vezes realizavam o manejo correto. 23,1%, um pouco menos do que o resultado anterior, responderam que sim, realizavam o descarte correto. E o restante dos jovens responderam que não realizavam essa destinação correta. E essa foi uma das perguntas onde houve a maior dissipação das respostas. Interpretando até aqui as respostas às perguntas anteriores, percebemos que o principal motivo pelo qual os pesquisados não destinam esse material de maneira ambientalmente adequada é devido, nas proximidades onde moram, não possuir pontos de coleta ou de logística reversa, totalizando 64% das respostas. Outra barreira seria também a falta de informação sobre esse assunto, que, apesar de ser tão importante e essencial devido a seu alto potencial de contaminação, é pouco divulgado nos meios de comunicação, e essa justificativa tiveram 32% das respostas. Essa pergunta ainda teve uma resposta aberta, onde um aluno respondeu que realizava o descarte correto pois sabia a localização dos pontos de coleta, o que mostra a importância de locais de coleta desses materiais espalhados pelas cidades. E, a partir da análise desses dados, podemos perceber que, apesar desses jovens conhecerem o que é o lixo eletrônico e os seus impactos ao meio ambiente, a falta de informação e de pontos de coleta desses materiais faz com que muitas vezes esses resíduos parem em lixo comum e impactem negativamente o meio ambiente. Por fim, nós perguntamos aos alunos se a educação ambiental poderia colaborar para a mitigação dos impactos do lixo eletrônico. E 96,3% dos jovens responderam que sim. Essa pergunta também teve uma resposta aberta, onde um deles respondeu que a conscientização faz parte do processo, porém precisamos de um local para depositar o lixo, o que leva novamente à problemática da necessidade de locais para a destinação correta desses resíduos, e que essa atitude, juntamente à conscientização ambiental de cada jovem, pode impactar positivamente o meio ambiente. Então, finalizando com a conclusão, podemos perceber o quanto os resíduos eletrônicos podem impactar negativamente o meio ambiente, o solo, os lençóis freáticos e até a água que ingerimos devido às substâncias tóxicas e metais pesados que o compõem. E levando em consideração esses danos, achamos importante tratar sobre essa problemática e analisar como os conhecimentos relacionados ao desenvolvimento sustentável, atrelado a noções de descarte de resíduos, podem colaborar com a destinação adequada do lixo eletrônico por parte dos jovens, que são os grandes utilizadores de equipamentos eletrônicos. Uma vez que grandes quantidades desses resíduos são gerados no mundo, segundo o relatório Monitor Global de Lixo Eletrônico em inglês de 2020, da Aliança Mundial para o Controle Estatístico dos Resíduos Eletrônicos, em 2019, o Brasil gerou 2,1 milhões de toneladas de lixo eletrônico, o que dá uma média de 10,2 kg por habitante, sendo o quinto país que mais produz esse tipo de lixo. Então, a partir desse dado, percebemos o quanto é importante haver uma política de conscientização dos seus impactos negativos. Então, finalizando a pesquisa, podemos inferir que o conhecimento do desenvolvimento sustentável e noções básicas sobre o descarte podem colaborar com o manejo correto do lixo eletrônico, ainda que este dependa de outros fatores para ser praticado, como locais de coleta para destinação, pontos de logística reversa próximos às pessoas, bem como informações sobre esse assunto, uma vez que a ausência destes dois pontos torna-se um problema socioambiental grave a ser debatido pelas autoridades para que haja a implementação de locais espalhados em pontos acessíveis, além de informações sobre a localização desses pontos e eventuais danos que o mesmo pode causar caso seja descartado erroneamente pela sociedade. Para a produção de futuras pesquisas, achamos interessante ampliar esse grupo para maiores faixas etárias,
uma vez que todos nós produzimos algum tipo de resíduo eletrônico em nossas casas, e analisar também se esses grupos partilham de conhecimentos sobre esses resíduos que, se atrelados a informações sobre os mesmos e à existência de locais de coleta e logística reversa, os impactos e danos ao meio ambiente possam ser mitigados, trazendo assim uma vida mais saudável tanto para a população quanto para o meio ambiente. Essas são algumas das referências utilizadas no trabalho. Temos Bauman, Bruno Biragem, Antônio Carlos Gil, que foram citados aqui também. Muito obrigada pela atenção e boa tarde a todos.